Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula de artes. Espero que vocês estejam bem. E essa videoaula tem como objetivo fazer um acompanhamento da aula dessa semana, né? Desta folha de atividades aqui. Então diz ali que nós faremos exercícios da página 22 a 25 e que para fazer esse acompanhamento eu iria gravar videoaula, né? Quem não tiver dúvidas, eu já vi que alguns já fizeram, né? O exercício aqui da folha da atividade antes de sair o vídeo, né? Poderia fazer sem problema nenhum, né? Então, complementarmente, faremos uma releitura da obra Quarto em Arles, de Vincent van Gogh, de 1989. E usando a técnica da observação, vocês teriam que reproduzir, cada um do seu jeito, né? No espaço indicado aqui, o quadro aqui, a obra que está na parte de cima aqui da folha de atividades, ok? Então nós vamos chegar lá, mas antes do prato principal, nós vamos ter de entrada aqui os exercícios do livro. Então lá na página 22, vocês já têm o livro ali com vocês, tem o título Gosto e cor não se discutem, não é mesmo? E aí com a famosa pergunta para crianças de 7 anos, né? Qual é a cor que você mais gosta? Então ali bastava você fazer um desenho, né? Usando as cores das quais você mais gosta e depois ali explicar, né? O porquê que você gosta dessa cor, né? Então vai ter gente que vai colocar vermelho, outros vão colocar azul, né? Por quê? Por causa do time de futebol, né? Então, espero que vocês usem assim uma resposta mais profunda, né? Um motivo mais profundo para uma cor agradar mais do que a outra, tá? Então vamos entrando direto ali na página 23, aliás, cujo título é Uma Cor e Diversos Tons. E nós temos ali um quadro de Vincent van Gogh. Notem como os tons amarelos estão bastante presentes, né? Então isso vai ao encontro do tema aqui da nossa aula, que é os vários tons de uma mesma cor. Então vamos nos concentrar agora aqui na cor amarela, porque nós usamos esse quadro do Van Gogh como modelo. E deixa eu falar um pouquinho aqui do quadro, tá? Ó, nos campos europeus, o pintor Vincent van Gogh inspirou-se em gradações de tonalidades de amarelo para criar suas obras. Então, a palavra-chave aqui é gradações e também tonalidades, né? Você usar a mesma cor, em particular aqui no nosso trabalho, o mesmo lápis de cor, tá? No trabalho que nós vamos ter na página 25. Com o mesmo lápis de cor, com a sua cor preferida, você vai fazer um desenho onde é possível você distinguir o desenho apenas por causa do uso das tonalidades, onde você pintou com mais força, onde você pintou com menos força usando esse lápis, certo? Então ali na página 23, tem três questões ali, né? Três perguntas. Quais sentimentos essa pintura lhe transmite? A reprodução que eu coloquei aqui no vídeo, ela é um pouquinho melhor, porque vocês notam que o fundo, tanto ali na parede quanto onde o vaso está em cima, também são amarelos. E notem que a diferença são apenas a tonalidade, né? Aqui a parede é um amarelo mais clarinho. Ali nós temos 12 girassóis, cada um de um jeito, né? E o uso da cor ou dos tons, aqui no caso de amarelo, vai trazer para quem olha algum tipo de sentimento, né? Então, quais sentimentos essa pintura lhe transmite? Eu, particularmente, olhando, né, dá aqui uma sensação de tristeza, né? Uma sensação parece que, inclusive as folhas aqui, elas estão secas, né? As pétalas também
secas, enroladas, murcha, né? Trazendo aquela impressão de que existe uma seca, né? Uma pobreza, uma tristeza, uma coisa assim bem característica da natureza morta, né? Que para mim é o que expressa esse quadro, né? Mas claro, cada um pode ter aí as suas sensações. Que elementos da imagem despertam o que você sentiu? Então, como eu já havia falado, né, o fato das flores estarem murchas, né, e de usar o amarelo, que é uma cor muito próxima próxima não, né, exatamente a cor do sol que traz o calor, né, traz o calor, traz a seca, né, todo aqueles problemas que nós bem sabemos aqui na nossa região que a seca traz. E qual é o significado da cor amarela para você? Então, amarelo é exatamente isso. Se vocês olharem na página anterior, diz que o amarelo é a cor da alegria, brilhante como o sol, sua falta abre espaço para a preguiça. Não sei. Uh, o amarelo ele pode trazer isso para quem, por exemplo, vai à praia, vai viajar, vai fazer, assim, vai se divertir, né? Então ele pode trazer a alegria porque precisa ter o sol, né? Precisa ter esse, esse cenário, né? Agora pro agricultor, de repente vai trazer algo diferente, né? Muito sol é ruim, pouco sol é ruim, né? Então cada pessoa quando olha o quadro ou olha um cenário do milho amarelo secando lá na roça, né, vai trazer para si um sentimento diferente, ok? Então aqui o ponto principal que nós temos que observar nesse quadro é a, as tonalidades das cores. No caso, o amarelo, as tonalidades do amarelo e como ele trabalhou isso para gerar essas imagens, ok? Então, três questõezinhas fáceis ali para serem respondidas no livro de vocês, na página 23. Na página 24, nós temos o seguinte. Olhe à sua volta e verifique se existe a cor amarela. Em todos os lugares o amarelo é o mesmo? Chamamos de tons as variações da mesma cor. Com base na sua observação, você pode notar que ao seu redor devem existir diversos tons de amarelo, dos mais claros aos mais escuros. Então, a variação de tons dos mais claros e dos mais escuros vai exigir do artista técnicas para conseguir essas cores, essas tonalidades. Então, se vocês lembrarem lá da paleta de cores, né, da aquarela, você vai ver que o artista ele vai ter que pegar uma cor, escolheu a cor amarela, vamos supor, ele vai ter que misturar nesse amarelo o branco para deixar o amarelo mais claro ou o preto para deixar o amarelo mais escuro. Então, é isso que vamos chamar de monocromia. Mono é uma, cromia cor, né? Uma cor. Então, com uma cor, em particular o amarelo, nós vamos ter variações de tons com os quais se poderá trabalhar numa obra. Tá? Então já está parcialmente respondida a questão número 4, que eu gostaria que vocês pesquisassem, né, e colocassem ali com as palavras de vocês. E no 5, no ponto 5 ali, nós temos uma obra, né, monocromática, aqueles cavalos, né? Vamos acompanhar um pouco aqui aqui na tela, né? Nós estamos falando de uma cor e de diversos tons, né? Falamos do amarelo, agora vamos falar de outros tons. O azul, por exemplo, né? Eu vou ler aqui embaixo, ó. Cenário melancólico do blues que nos remete ao estilo de música com o mesmo nome. Então, se vocês lembram lá da aula de inglês, no final eu coloquei um blues tocando, né? Então, toda aquela serenidade do blues
aquela falta de preocupação, né? Nos remete a um cenário assim, de tranquilidade, né? Vocês vão ver ali na página 19, 20, 21, azul, transmite bondade, serenidade, né? Então é um tipo, assim, uma frequência de cor que realmente nos traz isso, né? Você sentar num sofá, ouvir um blues, pensar na música. Então, por isso que o blues, no inglês, também tem essa tradução, né? Como tristeza, se você diz assim, I'm in blue, eu não estou em azul, eu estou assim numa melancolia, numa tristeza, na fossa, assim, né? Mais exageradamente. Então, se vocês perceberem em filmes onde aparecem aqueles, por que não dizer artistas, né? Às vezes artistas que não se deram muito bem na vida, chegam num bar, pedem uma bebida e começam a pensar na vida, e aquela fumacinha de cigarro subindo, é tudo nesse estilo aqui, é essa cor aqui, ou esses tons de azul aqui que vão descrever melhor a, a, a imagem, né? Ou o cenário. Existem outros também, por exemplo aqui, ó, cena noturna em tons de cinza. Quando eu escolho uma cor e vou adicionando branco ou preto para mudar a tonalidade, eu posso escolher exatamente o branco e o preto. E aí eu vou ter tons de cinza, como na imagem desse cavalo aqui, ó, né? Nós temos ali também cavalos no livro, mas notem que aqui a luz está vindo lá de trás do cavalo e a luz está contrastando com a árvore, ali tem algumas planícies ali atrás, a grama, o próprio animal, e através disso a gente consegue distinguir, né, os limites de um objeto e o outro, e nós temos aqui uma imagem monocromática, né? Então, usando aqui a técnica da monocromia, que é você usar apenas uma cor, você consegue ter uma imagem, certo? Ali na página 25, então, nós temos: faça um desenho que contém apenas uma cor. Para isso, escolha apenas um lápis de cor, desenhe e pinte com ele. Exercite a sua criatividade no espaço a seguir. Então, ali tem o espaço ao qual vocês vão colocar o desenho que vocês quiserem, mas usem apenas um lápis. Nas tintas, nós misturamos branco e preto. Com o lápis, nós fazemos como? Nós vamos pressionar mais ou menos, né? Vamos criar tons de uma mesma cor. Tá? Então, eu acho que ficou bem claro os exercícios do livro. E agora vamos partir para a obra O Quarto em Arles. Aliás, Quarto em Arles, que é uma obra muito famosa do Vincent van Gogh, que nós temos aqui o motivo aqui no nosso livro, né? Eu vou fazer a leitura aqui do slide, tá? Então vocês acompanham ali, ó. Embora buscasse a impressão de tranquilidade em seu quarto, este reflete a tensão, a solidão, o desraigamento de Van Gogh na ocasião da pintura. Os objetos do quadro não têm relação entre si. O piso aparenta cair para frente. A janela está entreaberta. Os quadros pendem em direção à cama. Os móveis em diagonal, tudo parece refletir o caos em que Van Gogh mergulhava. Os pigmentos das tintas utilizadas na pintura foram avaliadas em 2012, concluindo-se que as paredes eram originalmente roxas. Com o passar do tempo, o pigmento vermelho perdeu sua cor e deixou as paredes azuladas. Então, isso aqui vai ao encontro do que nós vimos na aula passada, da mistura das cores, aquela experiência que nós fizemos em que a mistura das cores criou o branco, certo? Então, aqui nós vamos ver que existem cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Então,
existia uma mistura de um azul com um vermelho, mas como as cores não eram constituídas de pigmentos de mesma natureza, uma delas sofreu ali as intempéries do tempo e acabou mudando a cor, mostrando ali o azul, né? Então nós vamos ver, provavelmente na próxima aula, como obter essas cores secundárias, né? Você mistura cores primárias e com elas nós temos as secundárias. Então aqui houve uma mistura de cores e uma delas se foi e aí voltou ali a aparecer a pintura primária. Então aqui sobre o Van Gogh, né, nota-se então pela vida dele, esse Arles é uma cidade lá da França em que o pintor morava e ele morava numa pensão, né, como todo artista pobre, normalmente depois que se morre que se valoriza, né? Hoje os quadros dele valem milhões, né? Tem um valor inestimável, mas enquanto ele era vivo, vocês vão ver ali no livro que ele vendeu apenas uma pintura, né? E era muito pobre, morava aqui num quarto de pensão. E quando ele pintou o seu quadro, muito do que ele estava pensando na hora, coisa que tinha na cabeça dele, todas as tensões, os problemas, a melancolia, estava presente. E sem querer ou querendo, o artista acaba passando para a pintura que ele fez o estado de espírito em que ele estava no momento, né? Então, os artistas, principalmente na França, né, onde surgiram bastante muitos nomes, né? Enfim, na Europa toda, tem todo esse negócio, né, de melancolia. Eles nunca estavam bem, né? Sempre tinham problemas e eles usavam isso para fazer as suas pinturas. Vamos ver agora o que é a releitura. Então, a releitura é justamente você olhar para uma pintura, falando de pintura agora, né? Estamos falando desse tipo de arte aqui. Olhar para a pintura, aí aplicar o seu filtro. O que é o meu filtro? É aquilo que eu estou sentindo no momento, é aquilo que eu vi, o que eu entendi da pintura, e aí você faz outra obra, né? Você vai fazer ali um desenho, né? Vai pintar através da técnica da observação, como está bem escrito ali. E aí, no teu desenho, vai aparecer as coisas que você estava sentindo na hora que você fez, né? Vamos supor, tô fazendo com raiva isso aqui, vai ficar uma coisa mal feita, né? Tô fazendo com muito amor, com carinho, tô gostando, isso tá me desestressando, vai sair uma coisa melhor, mais bonita, iluminada, enfim. É releitura. Eu tenho alguns exemplos de releitura aqui desta obra pra gente conversar. Aqui, ó. Essa é a releitura do Maurício de Souza, né? Da Turma da Mônica. O quarto do Chico Bento. Então, o que o Maurício de Souza fez? Pegou o quadro do Vincent van Gogh, observou e pensou como seria se fosse o quarto do Chico Bento. Porque parece realmente, né, que é um quarto assim mais rural, né, uma coisa mais do campo. E daí desenhou desse jeito aqui, né? Então o que nós vemos de diferença? Nós vemos que ele é mais colorido, né? Tem cores mais vivas, que é como as crianças gostam. Os quadros aqui aparece lá o Chico Bento e a Rosinha. Olhando lá no do Van Gogh, dá para perceber que ali é uma das obras dele que está ali, né? Aqui não dá para ver o que é, mas lá me parece que é um dos autorretratos que ele pintou. O chapéu do Chico, né? Muito conhecido ali, o chapéu do Chico Bento, e lá tem o chapéu do Van Gogh. Aqui, ó, uma camisa xadrez, que é muito usada no interior, né? Nas histórias do Chico Bento, eu acho que é a calça dele que é xadrez, né? Enfim, mas aqui dá uma impressão bem rural, né? Ali tem as do Van Gogh, enfim, né? Foi feita aqui uma bela releitura do quadro. Então, olhou-se para a obra original
aplicou-se o filtro, que são as características das histórias do Maurício de Souza, né? Aplicou-se esse filtro, e aí a gente tem a releitura, que é outra obra, tá? Com outro resultado. Passando para o próximo aqui, ó, eu tenho outra releitura, acho muito bonita essa aqui, é uma releitura daquele mesmo quadro, onde aparecem aqui os quadros que estão pendurados na parede, chapéu, as cadeiras, tudo no mesmo lugar, só que parece tudo mais novinho, né? Uma coisa mais lustra, mais iluminado, parece que a iluminação vem aqui de cima, né? Eu acho muito bonito esse quadro aqui. É uma releitura, não consegui encontrar de quem que é, né? Qual é a fonte disso aqui, mas eu achei muito representativo, então eu trouxe aqui também. E por que não, né, trabalhos de outros alunos de outras escolas, né? Então aqui temos dois ilustres desconhecidos, mas fizeram um trabalho muito bom, oitavo ano, né? Livro de oitavo ano, acho que eles não se importariam em mostrar aqui. E o que eu achei muito interessante foi a criatividade deles, né? Olha a releitura que eles fizeram. Eles observaram o quadro do Van Gogh e reproduziram a obra em um outro suporte. O que eu quero dizer com outro suporte? Não foi no papel, né? Eles fizeram aqui uma espécie de instalação, né? Dentro de uma caixa de sapato. Então eles colocaram as paredes do quarto, os móveis, os quadros, né? Então eles reproduziram aqui a obra do Van Gogh, né? O quarto em Arles. E além disso, uma coisa que me chamou a atenção no trabalho deles foi que a tampa do quadro, desculpa, da caixa de sapato que eles usaram, eles representaram aqui, né, fizeram uma nova releitura de outro quadro do Vincent van Gogh, que é esse que está aqui atrás, Noite Estrelada. Então isso aqui também é uma obra do Vincent van Gogh, que vai ao encontro do que nós vimos no começo da aula, quando eu falava sobre os tons de cores. Então, olhem só nesse quadro aqui. O Van Gogh não só usou tons de azul, como também o amarelo, que era a cor preferida dele, né? Lembram lá do vaso de girassóis? Então, ele criou aqui uma imagem, né? Um cenário melancólico, usou tons de azul, ele vai desde o mais escuro aqui, que é essa coisa que tem na frente aqui, que não dá para definir bem o que com aqueles redemoinhos lá atrás, né, as estrelas em amarelo, né? Então ele fez aqui uma mistura, enfim, criou aí o quadro Noite Estrelada. Vocês têm uma outra versão desse quadro, Noite Estrelada sobre o Rhône, ali no livro, né? Um outro ponto de vista, mas, enfim, sobre o mesmo tema. Então, dois temas hoje, que é a releitura e os tons de cores. Ali na folha de atividades de vocês, então, quem fez tudo bem, quem não fez, espero que siga essas orientações, né? E consiga reproduzir do seu jeito a obra do quarto em Arles. Então, pessoal, para encerrar nossa aula, eu vim até o quarto de Van Gogh. Depois vou dar uma olhada nessas paredes para ver se precisamos fazer alguma restauração. E enquanto isso, vocês fazem ali na folha de atividade de vocês a releitura do quarto de Van Gogh, o quarto em Arles. Não esqueçam de colocar a visão de vocês sobre a obra e sobre o que falávamos sobre a monocromia. Não esqueçam daquela outra tarefa, aquele outro exercício que vocês têm no livro, que quem sabe ele pode aparecer aqui nas nossas aulas de arte mais tarde, tá ok? Então, nos vemos por aí, até semana que vem com mais arte.